Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luzi e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos conversar sobre cinema, tá? O Rio de Janeiro tá fervilhando, tá? De estreias, de mostras de cineastas, de atrizes. O Brasil também tá dentro dessa vibe, né? Com, pelo menos com relação às estreias comerciais de circuitão, tá? E hoje eu quero falar sobre a mostra da Rita Hayworth, né, que está acontecendo na Estação Botafogo 2. Né? A mostra da Rita Hayworth ela tem vários filmes, tem filmes dela com o Gene Kelly, que é o caso de modelos, né, que a gente vai conversar daqui a pouco. Tem o Bonita Como Nunca, que ela fez com Fred Astaire. Tem filmes que ela fez com Frank Sinatra. A Dama de Xangai vai passar mais uma vez para quem perdeu esse filme na Mostra de Cinema Noir. E muitos outros, tá, gente? Tem uma filmografia interessante dela aí. E isso está sendo feito em homenagem aos 105 anos dela, né? A Rita Hayworth, né, que é de 1918 e faleceu em 1987, estava com 68 anos apenas, tá? Mas o mal de Alzheimer, infelizmente, corroeu completamente a mente dela, a ponto dela não saber mais quem era, né? Quando ela estava nos últimos dias de vida dela, né? Foi uma morte bem trágica na época, né? Foi uma morte que foi anunciada assim com uma certa comoção na época, né? Até porque a Rita Hayworth sempre foi um modelo de beleza assim muito grande, né, no cinema, né? E o fim da vida dela foi um negócio bem triste, né? E aí o que acontece? Sempre é bom a gente celebrar, né? Uma atriz dessa, né, que teve uma carreira bem interessante, bem fulgurante, né, no caso. Mas esse filme que eu vou falar hoje aqui, Modelos, né, que ela fez com Gene Kelly, tá? É um filme que se passa ali na década de 40, tá? Você vê um certo contexto da Segunda Guerra Mundial nele, tá? Inserido nele, tá? Lembrando que eu sempre vou dar spoilers aqui, tá, gente? Tem gente que está reclamando que eu estou dando spoiler, mas vocês, quem me acompanha já sabe que eu sou um cara de spoilers, tá? E é isso, tá? Eu não consigo conversar com vocês sobre o filme sem conversar sobre, sem dar os spoilers da coisa, tá? Mas o que acontece? A nossa Rita Hayworth, ela fazia, né, nesse filme Modelos aí, tá? Ela fazia uma atriz de cabaré, tá? Esse cabaré, ele era comandado pelo Gene Kelly, tá certo? E aí ela estava fazendo vários shows ali, né? Um show atrás do outro, né? O Gene Kelly meio que governava aquilo lá com mão de ferro, se bem que esse negócio de mão de ferro pro Gene Kelly não dá muito certo, né? No caso, né? Ele não tem o menor perfil para isso, né? Que a gente pode dizer, né? No caso, se bem que uma vez ele fez um filme de carreira, ele fez um filme mais dramático, né? Que ele fez um personagem bem sério, que foi uma coisa que me surpreendeu muito, mas isso é uma outra história. Nesse filme, o que acontece? A Rita Hayworth, ela tá ali, né? O nome da personagem dela era Parker, acho que era Rush Parker, um negócio assim. E ela vai participar de uma seleção para a escolha de ser a capa de uma revista de noivas, né? E aí ela está participando dessa seleção, a impressão que dá é que ela vai deixar o cabaré, fica todo aquele negócio, a gente continua junto, a gente não continua, né? Até porque ela e o personagem, até porque a personagem dela e, e o personagem do Gene Kelly tinham um romance, né? Eles viviam muito bem com um amigo lá chamado Genius, que era, vamos dizer assim, o alívio cômico, né, do filme, né? E esse trio, de repente, ele poderia ser desfeito caso a carreira profissional dela, né, alavancasse e tomasse outros rumos com essa coisa dela ser a capa da revista. O dono da revista, ele era um cara que já tinha tentado, entendeu, se casar com a avó da moça, né, da personagem da Rita Hayworth, né. Então é muito interessante perceber isso, que o cara ficou encantado, né, pela Parker, né, justamente pelo fato dele ter tido, vamos dizer assim, um romance com a avó, né, antigamente, 40 anos antes, né, e ela acabou sendo escolhida para a capa da revista por causa disso. Isso acabou atraindo os interesses de um amigo desse dono da revista, que era dono de um teatro na Broadway muito maior,
E o cara também estava apaixonado pela moça, né? E o cara também queria oferecer uma carreira teatral para ela de muito sucesso. Ela ia sair do cabaré, do cabarezinho lá que ela trabalhava no Brooklyn para poder ir para Broadway, né, em Nova York, né? E aí fica aquela situação, ela vai, ela não vai, e o enredo do filme é isso, né? Mas o que interessa é que isso nada mais é do que um suporte, um enredo desse filme, né? O plot desse filme, ele só é um, vamos dizer assim, um suporte para os números musicais, né? E você vai ter números musicais muito bons. Você vai ter o Gene Kelly lá dançando com a Rita Hayworth, coisa e tal, né? E outros números musicais muito bacanas também. E é muito interessante a gente perceber que o Gene Kelly, nesse filme, ele é mais um coadjuvante, né? Da Rita Hayworth. Ele tem os momentos solo dele também no filme, é claro, né? Como não podia deixar de ser, tá? Mas a gente sente que ele tem um papel periférico no filme. Ele não é o ator principal do filme, né? A atriz principal, a protagonista, é a personagem da Rita Hayworth, né? A gente sente muito isso. Então é uma curiosidade você ver um filme desses, né? Que o Gene Kelly não é o ator principal, ele, vamos dizer assim, seria o ator coadjuvante, né? Do filme, né? Uma coisa que a gente não está muito acostumado a ver. E os números musicais são muito bacanas, né? Como eu já falei, como um musical dessa época falava. Só que o filme tem duas outras características muito interessantes, né? Que a gente às vezes não vê muito nos outros filmes, né? A gente vê, por exemplo, nos musicais, mais uma historinha boba de amor, de desencontros amorosos, coisa e tal, que depois lá no final do filme a gente sabe que vai ter um final feliz, coisa e tal. O que está acontecendo nesse filme, tá? Mas esse contexto de você estar na Segunda Guerra Mundial, né, também é uma coisa interessante, né? Porque o Gene Kelly, por exemplo, ele é veterano de guerra, ele foi ferido em combate e voltou para os Estados Unidos, né? E numa certa altura do filme, né, o cabaré acaba sendo fechado, eu não vou dar spoilers mais detalhados aqui, e ele passa a ser animador dos soldados, né, americanos, né, que estão lutando na guerra, coisa e tal. Ele acaba fazendo esse tipo de coisa, uma coisa que aparece no filme também, essas duas menções à Segunda Guerra Mundial. E uma outra coisa que é muito interessante da gente ver, e eu posso falar isso porque na sala a reação do público ela foi bem forte nesse sentido, tá? É que os musicais antigamente eles tinham uma história muito bobinha, uma história engraçadinha, entendeu? Um humor levinho, mas não era nada que fosse assim, vamos dizer assim, muito exuberante, muito sensacional, né? E nesse filme, gente, tem umas tiradas muito engraçadas. A plateia faz gargalhadas. Foi muito engraçado, foi muito gostoso de ver o filme, entendeu? Porque a gente percebeu que as pessoas se divertiram muito, né, com os filmes, né? Por exemplo, o dono da revista ele tinha uma auxiliar, eu não me lembro o nome da atriz agora, tá? Isso tudo a gente acha no IMDb, tá, gente? Mas ela tinha umas tiradas sensacionais que arrancaram muitos risos da plateia e com vontade. Não era aquele humorzinho engraçadinho só para servir de, vamos dizer assim, de cabide para os números musicais do filme, não. O filme é uma comédia muito bem feita, muito bem escrita, muito bem inteligente também, o que é uma coisa que a gente não vê dos musicais. Os musicais a gente vê uma comédia mais, como podemos dizer, mais boba, entendeu? Com umas piadas que às vezes não tem muita graça. Mas nesse filme não. Nesse filme você tem uma excelente comédia também, com diálogos muito bem escritos e muito bem engraçados. É uma característica interessante desse filme. Vai ter uma hora que o filme vai cair mais pro drama, né? Que vai ser aquele momento ali de indefinição, né, da personagem da Rita Hayworth, né, o momento que ela se afasta do personagem do Gene Kelly por causa de todos esses assédios que ela está sofrendo, né, e o filme ele dá uma caída, ele fica um pouco mais, o ritmo fica um pouco mais lento, mais enfadonho, mas no final a coisa volta, né, quando você vai ter o happy end óbvio, né, a coisa volta a ser engraçada de novo. É interessante a gente perceber isso. Então, gente, é um filme que vale muito a pena ver, tá? É um filme dessa mostra da Rita Hayworth aí que tá passando, tá? Vai passar Gilda também, por exemplo, né? Que é o filme que ela... É o ícone, né? Que, máximo dela, né? No caso, tá?
E é isso, gente. Deem uma olhada nessa mostra da Rita Hayworth, está no Estação Net Botafogo 2, tá? Com sessões às 19 e 21 horas, tá? Isso até a próxima quarta-feira. Eu estou fazendo esse vídeo no sábado, então você ainda vai ter domingo, segunda, terça e quarta aí para dar uma conferida nessa mostra da Rita Hayworth aí, que vale a pena, vale muito a pena. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente a gente conversa sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.